Olá, eu sou Wilson Ferrari e aproveite e se inscreva no canal. A escola, que eu acredito. Eu digo a escola no âmbito global, O berçário, a creche, o colégio, o grupo, a faculdade, a universidade. Ela não pode ser independente. Entenda isso, ela não pode ser independente. Caso seja particular, aí sim há um outro tipo de administração, como a unidade mantenedora. Concordam comigo, Mas esse vídeo, ele também serve para essas instituições que eu digo particulares. Pois dentro dessas escolas particulares, desses centros particulares, ocorrem também as mesmas situações vergonhosas em se tratando de educação de Brasil. Bem, a escola que eu acredito é aquela que deve depender do Estado, do município, para sobreviver. É aquela que o seu administrador não sacrifique os seus professores para arrecadar dinheiro, para suprir a irresponsabilidade do Estado, a irresponsabilidade da prefeitura, que fode, que rouba o dinheiro da educação e quer que aqueles que estão lá resolva com o famoso jeitinho, o famoso amigo da escola, com suas festinhas, a incompetência de não conseguir gerir algo. E o diretor, que é professor, ele também se prejudica nisso, entendeu? Ele que tem que ser o grande alavancador daquilo para tentar resolver. Então, ele, de uma certa forma, ele é o cara. Ele não precisa do Estado, então, e nem da prefeitura. Então, a escola que eu acredito é aquela que tem uma eficácia real no modelo de avaliação e que não valoriza o mérito moral do aluno. O aluno não pode ser avaliado porque ele é honesto. O aluno não pode ser avaliado porque ele é bacana, porque ele tem tudo em dia no seu caderno, ou se ele tem um problema familiar. Isso deve já estar contido nele. Ou alguma disciplina na sua escola que eu desconheça com o nome de moralidade. Então, avaliar aluno por mérito moral, por ética, é você dar para ele que caráter pode ser subjetivo, Eu posso apresentar ele, somente lá na escola e desligar essa chavinha de moral e vergonha lá no meu serviço, lá na minha casa. Olha que bonito. O aluno não pode ser avaliado por isso. Então, a escola que eu acredito não pode ter uma carga burocrática maior do que aquela que o professor recebe, monetariamente. O professor passa mais tempo preenchendo diários, relatórios, do que ministrando a aula. Isso deixa os professores assoberbados em trabalho. E essa burocracia, ela deveria ser automatizada, Era muito mais simples, O plano de aula é planejado para hoje, é este, o Estado já elaborou e pronto. Então, você fica muito tempo perdendo e isso acaba com a qualidade de vida do profissional. A escola que eu acredito é poder chegar na segunda-feira e encontrar o meu colega de trabalho alegre, feliz, porque nós tivemos na semana anterior um feriado. O feriado foi na quinta, então ele teve a sexta-feira de recesso. E de brinde, olha que bacana, e de brinde ele teve sábado e domingo. 4 dias coçando livremente pelos pastos, E o maldito chega na segunda-feira já pensando no próximo feriado. E ainda me diz, eu estou cansado. Eu pergunto, mas cansado de quê? Cansado de não fazer nada. Aí está o problema. Este é o péssimo profissional, preguiçoso. Ele é preguiçoso. Este sim é legítimo brasileiro. Lindo isso, Reflita sobre isso. O que eu estou fazendo nessa minha profissão? Você não está feliz. A escola que eu acredito, ela tem profissionais que são moldadores de mentes, aqueles que são exemplos.
que são o chamado padrão, é a referência. Mas esses caras que são a referência, que é o padrão, eles sonegam impostos, eles maquiam planos de aula, falsificam atestados médicos, vendem notas. Complicado, né? Há uma pensadora que ela é gerente executiva da educação no Instituto Ayrton Senna, né? Kisses Mikalo, né? Ela fala assim: o professor leva um choque de realidade, né? Ele não aprendeu elementos para transformar a teoria, né? Aquela ação de executar o plano dentro da sala de aula. E por que isso? Porque rapidamente ele, que era o aluno, com o seu comportamento de aluno, ele passa rapidamente pela faculdade. Isso quando ele consegue, né? Chegar na faculdade. Então, agora ele se vê como professor. Professor com mente ainda de aluno. É amadurecimento. Então, é um aluno ministrando aula. Reflita sobre isso. Então, a escola que eu acredito, né, é uma escola que proíba a entrada de celular dentro do âmbito escolar, né? O celular não pode estar na mochila. O celular, ele não pode estar desligado. O celular está em casa. O celular está longe do âmbito escolar. Se o pai ou o responsável, ele quer falar com seu filho, que ele ligue na secretaria, que ele ligue lá na escola. Se assim, essa escola, ela permitir a entrada desse objeto do demônio, né, o celular lá na escola, que esta instituição tenha um bloqueador de sinal. E somente no intervalo seja possível esse aluno ter acesso à rede social. Aí ficaria bacana. O professor também tem esse direito, né? Então, porque o aluno fica com um olho ali nas mensagens e o outro lá na explicação do professor. E todos os estudos já comprovam, já falaram, está aí para todo mundo ler, que o uso do celular, ele gera grandes consequências negativas, né? Para o que você, professor, já sabe. Rendimento escolar, ó, zero, vai lá para baixo. É distração. E isso não é bacana. Mas até quando iremos aturar isso? Então, a escola que eu acredito, o professor, ó, ele é apenas professor. O professor não pode ser psicólogo. Ele não pode ser, ele não deve ser terapeuta. Ser professor não é ser pai. Ser professor não é ser mamãe, né? Não permita isso, entendeu? E eu acho bacana que a internet, ela está recheada, né, com essas reflexões de substituições de irresponsabilidades ou de responsabilidades, né? A internet está lotada dessas merdas produzidas. Muitos dos blogs que eu li eram por professores. Olha só que coisa estranha. Já frustrados, né? Que já se entregaram à incompetência daqueles que não são responsáveis pelas suas crias, os filhos, né? No caso, os alunos. E você, professor, tem a ideia de adotar isso, de adotá-los, né? Assim você vai tentar moldar a personalidade do aluno na tentativa de incentivar o desejo pelo estudo, né? Ao tentar fazer isso, você quer que ele seja um cidadão de bem, mas ele já foi moldado pelo papai e pela mamãe, que não tem responsabilidade. Então, a escola que eu acredito é aquela que tem um profissional, né, que não pense que ser professor é vocação, que ser professor é dom. É como se fosse assim, um pensamento miserável para minha profissão. Eu não aceito isso, um pensamento miserável para nossa profissão. É dom, é missão, que você deve aceitar como se fosse uma penitência. Igualmente é um ato missionário. Eu nasci com esse karma, então eu devo acatar. Eu aceito calado
todas essas merdas que a sociedade vem me apresentar. Então a palavra certa seria resignar-se. Você vai se entregar, você vai se resignar ao aluno, o aluno picareta, né? Você vai adotar o aluno mentiroso, você vai concordar com aquele aluno agressivo, você vai acolher o aluno que fala palavrões na sala de aula, que maltrata o colega, né? E, olha só, que maltrata você, professor, que me maltrata. É o meu karma, é a minha sentença de eu não aceito isso. Então eu quero uma escola que reaja, entendeu? Que o professor proteste contra os seus salários baixos. E que ele, você, eu, o professor, acredite verdadeiramente que nesse nosso ambiente de trabalho é um local de aprendizado e de moralidade. Pois ele mesmo, você aí, não acredita nisso, né? Então eu vou finalizar assim. O sonho de ser mestre, de ser professor, né? Ele tornou-se uma grande aflição, né? É um gigantesco pesadelo, como essas políticas de constrangimentos que vêm de cima e se problematiza naqueles que estão aí embaixo, que somos nós, né? Então nós estamos de rota cega, nós estamos em uma estrada cega, sem olhar a quem. Então atualmente ser professor é estar em um calvário, onde o carrasco é o próprio Estado. A cruz a ser carregada, né, são os nossos próprios colegas que falam mal de nós, nos dedam, nos deduram. E a coroa de espinhos na cabeça é a ausência de reação, que vocês têm o poder, mas não fazem. Nós nos acovardamos e não fazemos nada. Nós permanecemos estacionados esperando a morte chegar. Ops, né? A aposentadoria chegar, né? É assim que nós pensamos, esperando a morte chegar. Fica uma reflexão, que Deus abençoe e que nos ilumine e que ilumine os nossos clientes. Um abraço a todos. Tchau, tchau.